Olá, olá, muito bom dia para você que está ligado na TV Bandeirantes, no ar mais um Boca no Trombone. Hoje, uma edição especial. Pessoal, a gente começa a retrospectiva 2017. Aquela nossa tradicional consultoria que você está habituado, hoje não temos, porque a gente vai trazer os principais fatos que marcaram o ano que está findando. Participam do programa da edição de hoje o doutor Telmo Chora, em nome de Chora Advogados, que vai tratar muito aí sobre a questão de precatórios e RPVs. O diretor do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, Oswaldo Rodrigues, trazendo as questões da categoria para a gente debater, o que foi notícia no ano de 2017, na visão dos aeroviários. E o diretor-geral do Sindicato dos Municipários da capital gaúcha, Jonas Tarcísio dos Reis. Os municipários, olha, tem muita pauta para conversar durante o programa de hoje, trazer o apanhado aí de 2017 para você, nosso telespectador. Pode interagir pelos nossos canais aí, e o Facebook, o nosso site, também navegar lá no nosso canal no YouTube, diversas as formas de comunicação que você tem conosco. Bom, quero saudar primeiramente a todos os nossos convidados aqui do Boca no Trombone, começar falando com o Oswaldo Rodrigues, ele que é diretor do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Oswaldo, o que a gente pode dizer do ano de 2017, Está acabando, está findando, como que os aeroviários trataram esses 365 dias, que inclusive se submeteram a um regulamento novo, Porque a reforma trabalhista passou a ter os seus efeitos nesse ano, Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia telespectadores. É um ano difícil para todo o povo brasileiro e não foi diferente para nós aeroviários. Fechando o ano, principalmente com a nossa maior empresa demitindo trabalhadores. A gente teve toda essa mudança política que ocorreu no país e o povo que foi quem mais sofreu nesse ano. Então, os aeroviários, nós, enquanto uma entidade representativa dos trabalhadores, conseguimos, ao longo desse ano, bons resultados em vista da crise que se instalava, tudo que veio, aquelas maldades que vinham de Brasília em relação à própria reforma, que já se falava há muito tempo, depois foi aprovada e entrou dia 11 de novembro, no meio de uma negociação nossa. Nós combinamos com o final do ano, conseguindo um acordo em relação aos demitidos, conseguindo 5 anos de plano de saúde, passagens ainda de avião para esses trabalhadores e ainda mais 4 salários além da demissão. Infelizmente, nós não gostaríamos que as demissões acontecessem, mas ocorreram. Sim. E terminamos um ano com a nossa negociação com as empresas, mantendo a nossa convenção, para a gente poder combater essa reforma que está aí, a nossa convenção. A gente conseguiu manter ela na íntegra. Sim. E conseguimos ainda 0,5% acima da inflação. Eu acho que foi um bom resultado para a gente fechar o ano na relação com os empresários. Sem dúvida, foi um resultado excelente, Porque você traz, e aqui, gente, nas próximas semanas a gente vai ter um programa específico aqui falando exclusivamente sobre a reforma trabalhista. Vamos trazer especialistas aqui, advogados que laboram nessa área, e a gente vai esmiuçar aí o que foi essa reforma trabalhista, daqui para frente o que ela vai acarretar para você, trabalhador. Mas ainda, Oswaldo, você traz a visão de quem está sentindo na pele, essa mudança na legislação trabalhista. Na avaliação do Sindicato dos Aeroviários, essa foi realmente a grande mazela do 2017 e mais, o que fica dessa reforma para o trabalhador da categoria? Qual é aquele ponto ou aqueles pontos que na interpretação de vocês são os mais gravosos que acabaram alterando a legislação? Primeiro, nós temos no setor aéreo, é um setor extremamente sensível em relação à economia, como tantos outros, mas especificamente o setor aéreo. Se a economia crescer 1%, o setor aéreo cresce 2,5%, 3% mais do que a economia. E nós tivemos um bom período, em 2010, por exemplo, o setor aéreo cresceu 23%. Sim. E agora, com essa crise e todas essas maldades que vêm de Brasília, nós vamos sentir na pele. As demissões começaram na maior empresa que a gente tem aqui em Porto Alegre. Nós entendemos que 2018 a gente inicia bem em relação à nossa categoria pelo acordo que a gente conseguiu fazer com as empresas. A nossa convenção, são 67 itens da nossa convenção, se não for a melhor, é uma das melhores do país. Então nós temos muitos direitos garantidos naquela convenção, que foi uma negociação muito difícil e nós conseguimos manter a convenção na íntegra. Eu creio que isso, em relação à reforma, esse ano a gente vai conseguir ainda
se manter um pouco distante, né? Algumas coisas serão implementadas da reforma que não constam na convenção. Sim. Infelizmente, mais concentração de renda, a economia com certeza encolhendo. Esse cálculo de que vai aumentar o emprego, para mim, é uma falácia, entendeu? Sim. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, quando a gente vai ter mais sindicato dos aeroviários aqui no Boca no Trombone. Olha, também foi um ano de muita movimentação aqui na capital, aqui em Porto Alegre, principalmente no que toca à questão dos municipários, né? Os servidores municipários tiveram aí, foram obrigados, na verdade, a fazer um movimento paredista por conta da conduta do prefeito da capital. E está com a gente aqui o Jonas Tarcísio dos Reis, a quem a gente agradece a presença, Jonas, em nome do SIMPA, né, o Sindicato dos Municipários aqui de Porto Alegre. E queria saber como que o sindicato olha para trás 2017, qual é a leitura que a gente pode trazer para o telespectador da Bandeirantes. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, um bom dia. Obrigado, Solano. E foi um ano muito duro para a categoria municipal, um ano em que fizemos uma greve de mais de 40 dias. Durante essa greve entregamos mais de 500 panfletos à população, dialogando, portanto uma cidade com 1.400.000 habitantes, conseguimos falar com mais de 1/3 da população, explicar os motivos da nossa greve. E o motivo principal era a tentativa do governo de reduzir em até 50% os nossos salários. Durante a greve dialogamos com a Câmara de Vereadores e aí conseguimos a retirada do PL 11, mas que agora no mês de dezembro volta à Câmara por ordem do senhor prefeito Nelson Marquesa Júnior, que não dialoga com o funcionalismo. Não conseguimos a reposição da inflação, que historicamente todos os anos conseguíamos, dialogando com os governos. Também tivemos o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%. Portanto, temos aí um prejuízo de 7% acumulado no ano de 2017. E agora, no final do ano, o prefeito não quer pagar o 13º, que é um absurdo. É um direito trabalhista antigo, né? É histórico, de conquista. E o prefeito agora diz que não tem dinheiro. E, na verdade, os relatórios do Tribunal de Contas do Estado já mostraram que não tinha nem por que parcelar o salário desde junho que ele vem fazendo. Jonas, como é que está essa questão? A gente recebe muito acesso dos nossos telespectadores que são municipários e querem efetivamente saber como que vai se resolver essa questão do 13º. Foi sinalizado, foi ventilado aí que pode vir através de um empréstimo? Como que está essa questão? Diz o governo que vai abrir a prerrogativa através da autorização da Câmara para que cada municipário contraia um empréstimo e aí ele vai pagar o juro e o empréstimo. Só que isso até agora a gente não viu o projeto de lei. Dia 20 é semana que vem, né? As pessoas estão expectantes, precisam ter uma festa de final de ano minimamente condicionada, né, por esse valor econômico do 13º, que é um recurso a mais que a gente conta. E, na verdade, a proposta do prefeito ainda não se materializou. Estamos aguardando. Se se materializar, é possível que os municipários aceitem o empréstimo. Mas, mesmo assim, o prefeito poderia contrair empréstimo, que em comparação ao governo estadual, que tem 220% de dívida, né, a endividamento, sim, o município tem apenas 20%. A receita de IPTU e SISQN este ano teve um aumento em comparação ao ano anterior de mais de 21%. Portanto, a receita municipal ela tem acompanhado o que historicamente acontece, tem se ampliado a partir, né, quer dizer, a redução do custo de despesa com pessoal e com a máquina pública não acompanhou o aumento da receita. A receita foi maior. É superior. E por que, então, que da parte da prefeitura, Jonas, vem esse discurso dizendo que, na verdade, vários órgãos têm de ser privatizados? A gente tem aí a questão que recai sobre o DEMAI, a questão da própria Carris, né, que em breve, pela sinalização da prefeitura, deve ter um projeto de lei que vai versar sobre isso. Por que vem esse discurso nesse sentido de que as contas do município de Porto Alegre, elas sim, estão negativas? A questão da Carris, por exemplo, é uma empresa que está tendo déficit já, faz 5 anos que ela tem déficit. Só que o problema dela é a gestão, colocaram muito cargo de confiança lá que não tem compromisso com a empresa, tem compromisso pontual com o governo. Então o sucateamento ele foi historicamente sendo construído. Qual é o problema da Carris? Não é vender, porque todas as empresas de transporte público de Porto Alegre, elas dão lucro, a Carris não dá porque não faz gestão eficiente. Então dentro dessa linha, por exemplo, privatizar o DEMAI não tem intenção, não tem o porquê, porque ele tem um superávit de mais de
100 milhões de reais. Portanto, é uma empresa pública, uma autarquia que dá lucro. O que o governo tenta fazer? Ele tenta privatizar porque ele tem dívidas de campanha, possivelmente é isto. Então quer usar, né, desse manejo aí para solucionar um problema originado lá atrás, né? Daqui a pouquinho vou falar mais com o Jonas, até para a gente ter uma avaliação do Simpa, né? O 2017 está chegando ao fim. Qual é a projeção? Como que a gente pode olhar para o 2018? Será que a prefeitura vai sinalizar com condições melhores de trabalho para os municipais? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho aqui no Boca no Trombone. Olha, falamos aqui da iniciativa privada com os aeroviários, né? Falamos também com os municipais aqui em Porto Alegre. Vamos falar sobre as questões relacionadas agora aos precatoristas estaduais. Mais um ano, né? E o andamento do pagamento de precatórios, uma verdadeira mazela, uma notícia, uma pauta constante, tanto aqui na TV Bandeirantes quanto lá na rádio, no Boca no Trombone, né? E sempre capitaneada pelo nosso consultor, em nome de Chora Advogados, o doutor Telmo Chora, a quem a gente agradece a presença. Doutor Telmo, como que é a avaliação, né, do senhor, pela sua vasta experiência no campo de precatório, sobre o ano de 2017? Teve avanço, teve retrocesso? Como é que está o andamento do pagamento aí aos precatoristas? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, telespectadores. Olha, o 2017, pelo que já veio relatado nessa retrospectiva pelos dois colegas aqui de bancada, em se tratando principalmente de que o Estado também protelou pagamentos, parcelou salários, 13º não está em condições de alcançar, a Prefeitura também está tendo os mesmos problemas. Na questão do repasse de verbas para precatórios, felizmente esse solavanco, essa interrupção, esse semicalote dentro de um outro calote que já existia, ele não se protagonizou. E não houve por uma medida que foi, a nosso ver, profilática e propedêutica por parte do presidente do Tribunal de Justiça, doutor desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, que demonstrou ao Poder Executivo que a emenda constitucional que estabeleceu a obrigatoriedade de pagamento de precatórios, a sinalização veio com um sequestro de valores na conta do Poder Executivo. Portanto, eu acho que o que em 2017, para os credores de precatórios, e é sempre bom dizer para os telespectadores que estão aqui nos assistindo, os precatórios são aqueles títulos decorrentes das ações judiciais que o credor, que o autor da ação judicial tem frente ao município ou tem frente ao Estado. A União paga em dias os precatórios e o Estado, por sucessivas emendas constitucionais, não vem alcançando a totalidade, sim, inclusive de forma parcelada. O segundo item que eu posso ressaltar e enaltecer como positivo durante esse ano de 2017 é a nova proposta de emenda constitucional, que recebeu o número 212, tramitou de forma bastante ágil na Câmara, sofreu algumas alterações e voltou para o Senado. 2 pontos positivos que a gente pode atribuir e reputar como importantíssimos. O primeiro, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter estabelecido de que os precatórios nos estados e municípios deveriam ser todos eles quitados até o ano de 2020, sim, a nova proposta estabelece uma nova conformação, uma nova configuração que passará a ser até o ano de 2024. Ou seja, mais 4 anos aí para quitar todas as dívidas. Mais 4 anos para que o gestor público se organize nas suas finanças, faça, sim, as previsões e observe isso, porque senão já houve a sinalização, conforme eu comentei, de que haverá sim, a própria emenda constitucional autoriza o bloqueio e o sequestro dos valores nas contas dos devedores. Portanto, administradores públicos, se estão tratando de parcelar salários, é uma alternativa política, um risco político que estão correndo, sem as devidas consequências. Na questão dos precatórios, haverá sim sequestro. O segundo ponto pelo menos, aumenta o limite para as preferências das idades dos idosos, que bom, passa de 3 vezes o limite das RPVs para 5. Houve um prejuízo de um lado e, de uma certa forma, uma compensação, claro, de um outro lado que alcança, pelo menos, os valores maiores. Que é um ganho, né? Que é um ganho. É um ganho.
Mais Chora Advogados, mais Dr. Telmo na sequência aqui no Boca no Trombone. Pensando nos servidores públicos, a Coopsergs proporciona renegociação de dívidas e empréstimos a juros competitivos com desconto em folha. Disponibiliza atendimento jurídico com equipe experiente em questões do serviço público. Além disso, a Coopsergs está com um consultório odontológico especializado em odontopediatria e também em próteses dentárias. Em breve, também terá atendimento médico, psicológico e fisioterápico. É a Coopsergs pensando no melhor para os servidores. Conheça mais em coopsergs.com.br. Coopsergs, a cooperativa dos servidores estaduais do Rio Grande do Sul. Agora um pequeno intervalo. Já já a gente retorna com mais Boca no Trombone nessa edição especial. Estamos, fazendo a retrospectiva 2017. Está com a gente o Simpa, o Sindicato dos Aeroviários e Chora Advogados aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27, muito mais interatividade para você. O valor da vida não está no tempo em que dura, mas sim em momentos especiais junto de quem amamos. Ter boas lembranças é ter momentos inesquecíveis. Há mais de 40 anos, a Funerária São Miguel conta com qualidade, confiança e compromisso que você e sua família merecem, com excelência no atendimento e o melhor valor de cremação da região. Consulte-nos. Funerária São Miguel. Nas horas difíceis, somos a mão amiga. De volta com mais Boca no Trombone, edição especial, né? Hoje a gente está fazendo a retrospectiva 2017 com as entidades e os nossos consultores que estão aqui conosco. Hoje é dia do Simpa, do Sindicato dos Aeroviários e também do Chora Advogados aqui no Boca. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis, há mais de 40 anos, tradição e bom serviço prestado. Consulte o melhor preço de funeral. A São Miguel também presta serviço de cremação com preços acessíveis. Faça uma visita à Funerária São Miguel na Avenida Cristóvão Colombo, número 1716, bairro Floresta, na região central aqui de Porto Alegre. Você também encontra a São Miguel em Viamão, na rua Julieta Pinto César, número 22, no centro da cidade. Bom, continuando aqui o bate-papo com os meus convidados desse domingo, o Dr. Telmo Chora, em nome de Chora Advogados, está olhando o ano dos precatórios, né, o ano de 2017. Dr. Telmo, nesse ano, 2017, tivemos uma edição, né, de uma legislação nova aqui no estado do Rio Grande do Sul, que concedeu a chamada superpreferência, né, para aquelas pessoas com 80 anos ou mais, para compor já a lista de preferências, que é das pessoas idosas, de 60 anos ou mais de idade, e também daqueles com doenças graves. Na sua avaliação, essa modificação que veio em 2017 agregou valor? Foi também um ponto positivo na retrospectiva desse ano? Sem a menor sombra de dúvida, Solano. Na ordem cronológica do pagamento de precatórios, a normalidade se dá por precatórios que estão mais antigos na fila e que, portanto, a ordem de pagamento deve observar os primeiros. Depois disso, como houve retardamento, como houve cerca de 10, 12 anos de demora nos pagamentos desses precatórios, se achou por medida de justiça também estabelecer-se uma preferência àquelas pessoas que são portadoras de doença grave ou que contem com mais de 60 anos de idade. E na terceira via, que se chama e que se denomina aí uma fila tripla, né? Tem a fila dupla, sim. A fila tripla agora é uma super preferência na medida em que se constatou que nas preferências aos idosos acima de 60 anos, sim, havia pessoas com 61, 62 recebendo preferencialmente aqueles com 90, 94, 90 e tantos anos. Exatamente, e na verdade é uma medida muito boa do governo do estado de fazer isso, né? Trazer uma legislação com esse fito. Porque, como o Dr. Telmo falou, a questão do pagamento dos precatórios, a gente até falou no início do programa aqui, é uma mazela que está durando décadas.
né? Então, por óbvio que o pagamento, para ele ser feito de uma forma mais adequada, de uma forma mais justa, até diria, né? Tem que ser dessa forma, né? Ou seja, porque os precatoristas estão aguardando há muito tempo a quitação desses valores. Então, a superpreferência vem a premiar, na verdade, aquele que tem mais idade e pode agora ter o seu crédito satisfeito mais brevemente. E, doutor Telmo, uma outra questão que fica, em 2017, a Central de Conciliação de Pagamento de Precatórios, ela andou ou não? Ela andou não exatamente naquela velocidade e naquela urgência que os credores têm. Essa é uma outra questão que está sendo aperfeiçoada como justa e perfeita, como se fosse polir uma pedra bruta. Há necessidade de ali se estabelecer e se criar uma conscientização de que as pessoas que estão recebendo valores bem a menor estão abrindo mão de um valor muito representativo e que merecem, portanto, uma maior agilidade tanto na tramitação, na avaliação e também, por que não, nos pagamentos dos acordos que estão lá sendo entabulados. Olhamos para 2017, sua opinião para 2018, pagamento de precatórios deve acelerar aqui no Rio Grande do Sul? A tendência, sim, deve acelerar em termos de valores que as pessoas vão terminar recebendo a mais em razão dessas alterações que nós já comentamos. Sim. Mas com a nova emenda, com certeza, o fluxo, o percentual a ser repassado, até porque prevê também um acréscimo e a utilização de parte dos depósitos judiciais, sem dúvida nenhuma, haverá de ocorrer um incremento, um aumento e a fila possa andar com maior agilidade, com maior fluidez, de forma que quanto mais volume de repasse de valores, até porque a economia, ao que tudo indica, está acelerada, está aumentando, o repasse sempre é proporcional àquilo que o Estado arrecada. A perspectiva é de que sim, em relação a 2017, haverá sim incremento, melhoras e maiores repasses e os credores têm aí um alento de que possam receber, tanto com deságio quanto com venda de precatórios, que agora também... Uma também... boa sorte aí para os precatoristas, então, no próximo ano, né? Sem dúvida. É o que a gente espera. Muito obrigado, doutor Telmo Chora, aqui em nome de Chora Advogados. Estava conversando com o Jonas Tarcísio dos Reis, em nome do SIMPA, né, o Sindicato dos Municipários aqui da capital. Jonas, deixei a questão no ar, né? Será que o 2018, né, é um ano que pode ser mais profícuo nessa relação prefeitura-municipais? É o que todos querem, né? Como a gente fala, né? O barco, na verdade, é o mesmo. Estamos aí e o serviço público, ele necessita desses servidores. Sem servidores não há serviço público e a prefeitura, por consequência, também precisa prestar bom serviço para a comunidade. Exatamente. O prefeito só perdeu com o conflito com os municipários. Nós entramos na justiça em diversos elementos. Um deles foi a nomeação de professores. Conseguimos conquistar no Ministério Público a nomeação de mais de 300 professores. Ainda faltam 200 para a rede e o ano letivo está finalizando. Conseguimos denunciar a buraqueira na cidade porque parou de funcionar as 2 usinas de asfalto do município de Porto Alegre porque o prefeito não fez a licitação para comprar os insumos e também não fez a licitação para consertar a do bairro Sarandi. Estamos denunciando agora, ao final do ano ainda, a falta de insumos do DEMAI, portanto, a população da Zona Sul de Porto Alegre fique ciente, vai faltar água no verão da Zona Sul por culpa da falta de gestão do governo Marquesan, que não fez a licitação para comprar as peças, mesmo tendo mais de 105 milhões no caixa do DEMAI. E nesse sentido, fizemos a assembleia sexta-feira, agora dia 15 de dezembro, e deflagramos a continuidade, a retomada da greve na quarta-feira que vem, porque o municipário vai ter que lutar contra o PL11, que pode reduzir em até 50% os nossos salários. Então foi um ano de muita luta, muita tentativa de dialogar com o governo e esperamos que em 2018, Solano, ele possa ouvir essa categoria. Mais de 26 mil trabalhadores que prestam serviço nos hospitais, nos postos de saúde, nas escolas, assistência social, saneamento, coleta de lixo, enfim, possa entender que coletivamente podemos avançar na cidade. Agora, transformando o trabalhador em inimigo, só vai haver retrocesso. É o que todo mundo não quer, né? A gente quer um 2018 mais tranquilo,
para os municipários e para a comunidade, para a gente voltar. Porto Alegre parou, né? Foi um ano que Porto Alegre, infelizmente, simplesmente parou. Se for fazer uma avaliação, regrediu na comparação com ela mesma, comparado aí os últimos anos. Muito obrigado ao Jonas Tarcísio dos Reis, diretor do Simpa. E atenção, os municipários, como falou o Jonas, a partir da próxima quarta-feira, dia 20, né, estão novamente com o movimento paredista. Vamos ver como vai se deslindar esse movimento. Oswaldo Rodrigues, do Sindicato dos Aeroviários. Já falamos um pouco aí sobre a reforma trabalhista, né? E também temos aqueles pontos, né, que deixamos aí no ar. O que foi mais gravoso dessa reforma para vocês, aeroviários? Eu creio que, em relação ao que foi mais prejudicial, foi em geral para o trabalhador como um todo. Eu não creio que vai Nada ser personalizado para a categoria. né? Eu acho que vai pegar geral quando realmente for implementado. E a gente já está vendo aí, inclusive, juízes dando sentenças que entraram antes da reforma entrar em vigor, estão aplicando já a nova lei trabalhista em cima, fazendo com que trabalhadores paguem as custas das ações que eles têm entrado. Então, nós entendemos que essa reforma, ela vai retirar muito dinheiro do bolso dos trabalhadores. Ela vai trazer mais doença relacionadas ao trabalho, ela vai concentrar mais a renda, porque não vai gerar emprego. Infelizmente, a gente sabe disso, não vai gerar emprego. Essa jornada, né, intermitente é danosa para o trabalhador, e a gente vem lutando há muito tempo dentro do nosso setor por condição melhor de trabalho, porque perdemos companheiros dentro dos hangares, perdemos companheiros na pista do aeroporto. Conseguimos, neste ano mesmo, fazer algumas reformas dentro do aeroporto por conta da nossa ação sindical para fazer com que a melhoria da condição de trabalho lá. Fizemos isso, inclusive, interdição de hangar em Porto Alegre por conta de acidentes dentro desses hangares. Sim. A gente vive lidando com essas questões da saúde do trabalhador e agora essa reforma vem para piorar ainda essa situação, por conta que o trabalhador vai ter que trabalhar mais e, consequentemente, ganhar menos, né? Pela nossa nova reforma que está aí. Eu acho que ela não é só para os aeroviários que ela pega no geral mesmo. A reforma trabalhista é tão danosa que ela traz efeitos previdenciários, né? O Oswaldo citou a questão do trabalho intermitente. Vai ter momentos, gente, que você que vai praticar, você está submetido ao trabalho intermitente, que o valor que você recebe, ele não vai ser suficiente para você ter o recolhimento daqueles valores frente à Previdência Social. Você vai ter que complementar esse valor, pagar, né, para ter o mínimo aí de contribuição, que é o exigido pela Previdência Social. Olha, eu quero agradecer muito ao Oswaldo Rodrigues, em nome do Sindicato dos Aeroviários, mais uma vez ao Jonas Tarcísio dos Reis, em nome do Simpa, aqui no Boca no Trombone, e também ao nosso consultor na matéria de precatórios, o doutor Telmo Schor, em nome de Schor Advogados. Desejava a todos vocês aí um feliz 2018. Continuamos juntos aqui na parceria, né? Cada um pelas suas demandas, mas cada um buscando sempre que o próximo ano que está chegando seja um ano de excelência para todos, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, a gente vai acabando, botando um ponto final do Boca no Trombone. Mais uma vez, obrigado a você, né, pela audiência. Domingo que vem a gente vai estar aqui novamente a partir das 8h30 da manhã com muito bate-papo, as informações sobre funcionalismo público, aposentadoria, segurança e a retrospectiva. Ela continua. Vamos fazer alguns programas aí, trazendo sempre os parceiros, os consultores, versando aí sobre o ano de 2017, já projetando o ano que está chegando aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.